Olá, mentes curiosas. Bem-vindos a esta viagem intelectual rumo às estepes geladas do pensamento humano. Hoje enfrentamos um gigante. Um homem que, com uma mão, escreveu os melhores romances da história e, com a outra, tentou desmantelar todas as instituições do seu tempo. Falamos do Conde Lev Nikolaevich Tolstói. Mas esqueçam por um momento a imagem do ancião venerável de barba branca. Vamos descobrir o jovem soldado, o aristocrata atormentado, o artista obsessivo e o radical perigoso que inspirou Gandhi e Martin Luther King. Antes de começar, um breve e importante comentário. Para dar vida a esta narração histórica e filosófica, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que verão. Pensem nelas como uma tela digital, uma atmosfera visual para acompanhar nossas ideias. Não são fotografias documentais, mas sim interpretações artísticas desenhadas para que a imaginação de vocês voe comigo enquanto exploramos a complexidade deste pensador russo. Espero de coração que desfrutem desta experiência imersiva tanto quanto eu ao criá-la. A grande pergunta que nos guiará hoje é a seguinte: como é possível que o mesmo homem que descreveu com luxo de detalhes os bailes da alta sociedade russa tenha morrido em uma estação de trem, fugindo de sua família e pregando a pobreza absoluta? Para entender isso, devemos ir ao princípio. Lev Tolstói nasceu no ano de 1828, em Yasnaya Poliana, uma imensa propriedade familiar. Nasceu no topo da pirâmide social, dono de terras e de centenas de servos. Sua vida estava destinada ao prazer e ao comando. No entanto, desde muito jovem, Tolstói sentiu uma estranha inquietude. Mantinha diários íntimos onde anotava obsessivamente suas faltas morais, gula, vaidade e preguiça. Impunha a si mesmo regras estritas de conduta que quebrava quase de imediato, mergulhando em um ciclo de pecado e culpa. Essa tensão interna é a chave de todo o seu pensamento. Tolstói nunca foi um pensador de torre de marfim. Sua filosofia nasceu da sua própria carne, de seus fracassos e de sua insaciável busca pela verdade em meio às contradições da vida humana. Antes de ser o profeta moral, foi o artista supremo. Sua participação na Guerra da Crimeia revelou-lhe a crua realidade da morte e do caos longe da glória romântica. Ali, ele aprendeu a observar a psicologia humana sob pressão extrema. Isso nos leva à sua primeira grande faceta, o realismo literário. Mas o realismo de Tolstói não é simplesmente descrever como se vê uma mesa ou uma cadeira. É o que os críticos chamaram de dialética da alma. Ele não descreve estados fixos, mas sim processos mentais fluidos. Em sua obra-prima, Guerra e Paz, Tolstói desdobra um universo inteiro. Não é apenas um romance histórico sobre a invasão napoleônica. É um laboratório onde ele examina como a grande história colide com a vida minúscula dos indivíduos. Tolstói tinha um dom quase sobrenatural para a empatia. Podia narrar da perspectiva de uma jovem debutante em seu primeiro baile, de um general moribundo e, inclusive, em uma ocasião famosa, da perspectiva de um cão de caça. Uma técnica crucial que ele desenvolveu chama-se estranhamento, ou em russo, ostranenie. Consiste em descrever algo comum e corriqueiro como se fosse visto pela primeira vez, sem usar seu nome habitual, para nos obrigar a percebê-lo realmente e não apenas a reconhecê-lo. Por exemplo, em uma cena de ópera, em vez de dizer que cantavam maravilhosamente, ele descreve pessoas com cartões pintados no peito, abrindo a boca e gritando. Ao despojar o ritual social de sua etiqueta, revela seu absurdo inerente. Isso não era apenas um truque literário. Era uma ferramenta filosófica. Tolstói queria tirar-nos o véu do costume. Queria que víssemos a injustiça, a violência e a falsidade da sociedade tal como são, sem os eufemismos que usamos para proteger nossa consciência. Então chegou Ana Karenina. Aqui o foco se fecha sobre a família e a moral sexual. A frase inicial é lendária. Todas as famílias felizes se parecem umas com as outras, mas cada família infeliz o é à sua maneira. Um estudo clínico sobre a alegria e a desgraça. Mas enquanto o mundo o aclamava como o melhor escritor vivo, Tolstói estava desmoronando por dentro. Por volta do final da década de 1870, sofreu uma crise existencial devastadora. Tinha tudo, fama, dinheiro, família, e no entanto queria morrer. Ele descreveu isso em sua obra Uma Confissão. A pergunta por quê? E para quê? O assaltava constantemente. A vida lhe parecia uma piada estúpida e cruel. Se a morte é inevitável e nos apagará a todos, que sentido tem escrever, criar filhos ou acumular riqueza? Tolstói conta que teve de esconder as cordas de sua casa para não se enforcar e parar de caçar para não se atirar. A ciência não lhe dava respostas. A filosofia de Schopenhauer apenas lhe confirmava que a vida era sofrimento. Estava em um beco sem saída. Então olhou ao seu redor.
Olhou para os camponeses, para os mujiques. Viu que eles viviam, sofriam e morriam com uma tranquilidade e uma fé que ele não possuía. Eles tinham algo que ele havia perdido nos salões de São Petersburgo. Tinha um sentido. Isso marcou o grande ponto de inflexão. O Tolstói artista morreu e nasceu o Tolstói pensador religioso. Mas cuidado, ele não voltou à fé ortodoxa tradicional de incenso e rituais. Seu intelecto era demasiado afiado para aceitar dogmas cegamente. Ele fez algo radical. Aprendeu grego antigo e hebraico para traduzir os evangelhos por si mesmo. Queria saber o que Jesus disse realmente, sem as interpretações da igreja, dos concílios e dos sacerdotes. O que encontrou mudou sua vida para sempre. Tolstói chegou à conclusão de que o cristianismo não era uma religião mística sobre a vida após a morte, mas sim um guia prático e ético para a vida aqui e agora. Descartou os milagres, a trindade e a ressurreição física. Para ele, a essência de tudo estava no Sermão da Montanha. Especificamente em um mandamento que a cristandade havia convenientemente ignorado durante séculos: não resistam ao mal com a força. A doutrina da não resistência. Aqui entramos no terreno de seu anarquismo cristão. Tolstói tomou as palavras de Jesus literalmente. Se nos é dito que amemos nossos inimigos e ofereçamos a outra face, então toda forma de violência é inaceitável. Absolutamente toda. Isso soa bonito em teoria, mas Tolstói, com sua lógica implacável, levou-o às suas últimas consequências. Se a violência é proibida, então o Estado, que se baseia no monopólio da violência, é fundamentalmente imoral e anticristão. Pense em um momento. O que é um exército? Homens treinados para matar. O que é a polícia? Força coercitiva. O que são os tribunais? Instituições que julgam e punem. Para Tolstói, um cristão verdadeiro não pode participar em nada disso. Ele denunciou o patriotismo como uma superstição prejudicial que divide os seres humanos e justifica as guerras. Disse que o patriotismo é a escravidão voluntária. Para ele, nossa lealdade deve ser à consciência moral e a Deus, não a uma bandeira ou a um rei. Isso o converteu em inimigo do Estado russo. Seus escritos políticos circulavam clandestinamente, copiados à mão ou impressos no estrangeiro. Era o influencer mais perigoso de sua época, intocável apenas por sua imensa fama mundial. Ele também enfrentou a Igreja Ortodoxa Russa, acusou-os de hipocrisia, de abençoar os exércitos que iriam matar e de aliar-se ao poder opressor. A resposta da Igreja foi brutal. No ano de 1901, Tolstói foi excomungado. Mas Tolstói não se importou. Ele acreditava que a verdadeira Igreja está no coração daqueles que praticam o bem. Seu livro, O Reino de Deus está em Vós, tornou-se um manual para a desobediência civil pacífica. Um jovem advogado indiano na África do Sul leu esse livro e ficou transformado. Seu nome era Mahatma Gandhi. Gandhi e Tolstói mantiveram correspondência. O russo passou-lhe o bastão da resistência não violenta ao homem que libertaria a Índia. Tolstói também aplicou essa ética à relação com os animais. Tornou-se vegetariano estrito. Escreveu ensaios horrorosos sobre sua visita a matadouros, argumentando que enquanto houver matadouros, haverá campos de batalha. A violência é uma só. Ora, a tragédia de Tolstói é que, enquanto ele pregava o amor universal e a pobreza, sua própria vida doméstica era um inferno. Vivia em sua mansão, atendido por criados, enquanto pregava que a propriedade é um roubo. Essa hipocrisia o torturava. Sua esposa, Sofia Andreevna, que havia copiado à mão Guerra e Paz 7 vezes, não suportava que seu marido quisesse doar os direitos autorais de suas obras. Ela tinha de zelar pelo futuro de seus numerosos filhos. O conflito foi dilacerante. Imaginem a cena: 2 anciãos que se amaram e odiaram durante meio século, brigando aos gritos pela noite. Ele querendo ser um santo, ela querendo que ele fosse um marido e pai responsável. É o choque entre o idealismo e a realidade. Tolstói tentou renunciar aos seus títulos. Começou a vestir-se como camponês, a fabricar suas próprias botas e a trabalhar no campo com a foice. Mas para muitos, isso não era mais do que uma encenação, um disfarce de pobreza que não resolvia nada. Ainda assim, sua sinceridade era palpável em sua escrita. Sua obra O que Fazer é uma análise sociológica da pobreza urbana em Moscou que continua dolorosamente relevante. Ele entendeu que a caridade não basta se não mudarmos as estruturas que criam a pobreza. Sua visão pedagógica também foi revolucionária. Fundou uma escola para os filhos dos camponeses em Yasna e Apoliana. Seu lema era liberdade total. As crianças podiam entrar e sair quando quisessem. Sem castigos, sem notas. Aprendizagem por curiosidade. Tolstói acreditava que o camponês russo tinha uma cultura e uma sabedoria que o sistema educativo ocidental destruía. Em vez de ensiná-los a pensar como europeus, ele queria aprender com eles. Foi um precursor da pedagogia libertária. Voltemos à sua filosofia da arte.
Em seu ensaio O que é arte, Tolstói jogou no lixo Shakespeare, Beethoven e sua própria obra anterior. Ele disse que o arte complexo e elitista é falso. O verdadeiro arte deve ser acessível a todos e transmitir sentimentos de fraternidade. É uma postura extrema, sim. Mas nos obriga a questionar para quem criamos arte. É para inflar o ego do artista e entreter os ricos? Ou para unir a humanidade em um sentimento compartilhado? Para Tolstói, se não une, não é arte. Com o passar dos anos, sua casa se tornou um lugar de peregrinação. Gente de todo o mundo vinha ver o velho profeta. Ele os recebia, às vezes com paciência, às vezes com irritação, sempre pregando a volta à vida simples e ao trabalho manual. Mas a tensão em casa tornou-se insuportável. Sentia que vivia em uma mentira. Aos 82 anos tomou uma decisão final. Em uma noite escura de outubro de 1910, o conde Tolstói fugiu de casa. Acompanhado apenas por seu médico e uma filha, subiu em um trem de terceira classe. Queria desaparecer, encontrar um canto tranquilo onde viver seus últimos dias em paz e concordância com seus ideais. Mas seu corpo já não resistia, adoentou com pneumonia e teve de descer na pequena estação de Astapovo. O chefe da estação cedeu-lhe sua cama. E ali, nesse quarto estranho, começou a agonia do homem mais famoso da Rússia. A notícia se espalhou por telégrafo. Jornalistas, fotógrafos e a própria família chegaram à estação. Tornou-se o primeiro circo midiático global em torno da morte de uma celebridade. Mas Tolstói, delirando, apenas pedia para buscar a verdade. Suas últimas palavras são objeto de debate, mas uma das frases que murmurou resume sua busca. A verdade, amo muito. Como os camponeses fazem para morrer? Até o final buscou essa serenidade simples que tanto admirava. Morreu em 7 de novembro de 1910. Foi enterrado em Yasnaya Poliana, na floresta, em um lugar onde, quando criança, brincava de procurar uma varinha verde que supostamente tinha escrito o segredo da felicidade universal. Não há cruz em sua sepultura. Não há monumento. Apenas a terra e as árvores. É talvez a sepultura mais comovedora de um grande homem. Um retorno final e absoluto à natureza, longe dos dogmas e das vaidades humanas. O legado de Tolstói é incalculável. Literariamente, aperfeiçoou o romance realista. Psicologicamente, nos ensinou a olhar dentro de nós mesmos com honestidade brutal. Mas seu legado ético é o mais desafiador. Nos desafia a perguntar: somos coerentes com o que acreditamos? Participamos em sistemas de violência sem perceber? Temos a coragem de dizer não quando o Estado nos ordena odiar? Seu anarquismo cristão não trata de queimar edifícios, mas de construir uma sociedade paralela baseada no amor e na cooperação, ignorando as estruturas de poder até que se tornem irrelevantes. É uma revolução da consciência. É claro que suas ideias têm críticos. É acusado de utópico, de ingênuo, de não entender a necessidade do poder para manter a ordem, e talvez tenham razão. Mas o que seria do mundo sem esses utópicos que nos exigem o impossível? Tolstói nos lembra que a civilização não se mede por seus avanços tecnológicos, mas por como trata seus membros mais vulneráveis e por sua capacidade de resolver conflitos sem derramar sangue. Ler Tolstói é perigoso, porque se você o lê a sério, não pode continuar vivendo da mesma forma que antes. Ele te tira as desculpas, te obriga a olhar-se no espelho e ver não o que você quer ser, mas o que realmente é. Dos campos de batalha de Napoleão aos refeitórios de caridade de Moscou, Tolstói percorreu todo o espectro da experiência humana. Foi um pecador que aspirou a santo, um conde que quis ser camponês, um gênio que quis ser simples. Hoje, em um mundo cheio de conflitos e ruído, sua voz continua ressoando com uma clareza aterrorizante. Ele nos diz: o reino de Deus está dentro de vós, não o busquem fora. Não esperem que os políticos salvem o mundo. Comecem por vocês mesmos. Esse é o desafio que nos deixa o velho leão de Yasnaya Poliana. Não é um caminho fácil. É o caminho da resistência moral constante. Mas, segundo ele, é o único caminho que vale a pena percorrer. Em seus escritos sobre educação, arte e religião, encontramos as sementes de movimentos que floresceriam décadas depois: o pacifismo moderno, a desobediência civil, o vegetarianismo ético. Tudo já estava em sua pena. Inclusive, sua visão da história em Guerra e Paz desafiou a ideia do grande homem. Para Tolstói, Napoleão não controlava nada. Era uma rolha flutuando na maré de milhões de vontades individuais. A história fazemos todos, cada dia. Essa democratização da história é empoderadora. Significa que suas ações, por pequenas que sejam, são parte do tecido da realidade. Você não é um espectador. Você é um participante ativo no destino da humanidade. Então, ao fechar este capítulo sobre Lev Tolstói, não nos prendamos apenas à imagem do romancista.
Lembremos-nos do pensador radical que se atreveu a dizer que o imperador estava nu, do homem que buscou a verdade até seu último suspiro. Sua vida foi um monumento à luta humana, uma luta entre a carne e o espírito, entre o egoísmo e o amor. E embora nunca tenha alcançado a perfeição que buscava, sua luta iluminou o caminho para milhões. Se este percurso pela mente de Tolstói acendeu uma faísca em vocês, não deixem que se apague. Busquem suas obras. Leiam A Morte de Ivan Ilitch para entender a mortalidade. Leiam Ressurreição para entender a justiça. Aprofundar em Tolstói é aprofundar no que significa ser humano. É um espelho que nem sempre nos devolve uma imagem bonita, mas sempre nos devolve uma imagem verdadeira. E a verdade, como ele disse, é o que mais devemos amar. Muito obrigado por me acompanharem nessa análise. Foi uma honra desvendar essas ideias com vocês. A filosofia e a literatura não são adornos, são ferramentas vitais para navegar a existência. Se gostaram deste vídeo, convido-os a se inscreverem e ativar o sininho. Mas, mais importante ainda, deixem um comentário. Que ideia de Tolstói mais os impactou? Acreditam que seu pacifismo é possível hoje em dia? Quero lê-los. Sou seu guia neste labirinto de ideias. Sigamos aprendendo, sigamos questionando e, sobretudo, sigamos buscando nossa própria varinha verde da felicidade. Até a próxima Mentes Inquietas. A partir daqui, as próximas cenas aprofundarão em detalhes biográficos específicos que costumam ser omitidos, para dar textura ao relato. Falemos de sua juventude dissipada em Kazan e Moscou. As apostas e as mulheres. Tolstói perdeu a mansão principal de sua propriedade em uma partida de cartas. Literalmente desmontaram a casa e a levaram. Esse fato o perseguiu sempre como um símbolo de sua falta de controle. A culpa foi seu motor criativo. Também é vital mencionar sua relação com Ivan Turgenev. Eram amigos e rivais, quase se bateram em duelo, representavam duas almas da Rússia. Turgenev, o ocidentalista, Tolstói, o eslavófilo e rústico. E não podemos esquecer sua fascinação pelo Cáucaso. Ali, entre os cossacos e as montanhas, encontrou um modelo de vida natural que contrastava com a artificialidade da cidade. Isso inspirou seu romance Os Cossacos. Outro detalhe fascinante é como ele aprendeu a andar de bicicleta aos 67 anos. A imagem do velho profeta em bicicleta tornou-se um símbolo de sua eterna juventude espiritual e sua vontade de aprender coisas novas. Sua correspondência foi imensa. Escrevia a camponeses, a estudantes, a líderes mundiais. Tornou-se a consciência moral do Ocidente. Cada carta era um ensaio em miniatura, cheio de conselhos éticos intransigentes. Tolstói também antecipou a crítica ao progresso industrial. Via o trem não como um avanço, mas como uma máquina que destruía o tecido rural. Ironicamente, o trem foi cenário-chave em Ana Karenina e em sua própria morte. Seu conceito de Deus evoluiu até ser quase panteísta. Deus não é um senhor com barba no céu, mas o espírito do amor que habita em tudo o que é vivo. É uma espiritualidade que ressoa muito com a sensibilidade moderna. Finalmente, sua influência na Revolução Russa foi paradoxal. Lenin o chamou de o espelho da Revolução Russa, mas Tolstói teria odiado o bolchevismo por sua violência e ateísmo. Foi um revolucionário do espírito, não das armas. Assim fechamos este círculo. Tolstói é inesgotável. Poderíamos fazer 10 vídeos mais e não terminaríamos. Mas espero que este mapa lhe sirva para navegar seu oceano. Obrigado por seu tempo e sua atenção. Agora sim, me despeço definitivamente. Não se esqueçam de questionar tudo, inclusive o que acabaram de ouvir. A verdade é uma busca, não um destino. Nos vemos na próxima análise. Adeus!